Olá, pessoal. Então, hoje eu preparei mais uma aula para vocês. Vou me apresentar formalmente, né, já que não tivemos o prazer de nos conhecermos ainda. Então, meu nome é Kemoli, eu sou bacharel em enfermagem. Então, vamos iniciar a aula deste sábado. Então, a aula que eu preparei para vocês, só um pouquinho que a prof está um pouco confusa ainda aqui, tá? A tecnologia não está muito fácil, né? Depois de levar um bailão já desse aplicativo, mas enfim, a aula saiu, né? Então, esse aqui é o material que vocês provavelmente já devem estar com ele, né? Então, hoje falaremos sobre o carrinho de emergência e as medicações. Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, é um pouco confuso ainda aqui, viu? Então, vamos lá. Então, hoje falaremos sobre o carrinho de emergência e as medicações que estão disponíveis nele, né? Então, o que é o carrinho de emergência? O carrinho de emergência, o carrinho de parada, é uma estrutura móvel, né? É como se fosse um armário hospitalar, composto por gavetas providas com materiais, medicamentos, equipamentos necessários e indispensáveis para o atendimento do paciente, né, do cliente, em situações de urgência e emergência médica. Então, ele é móvel por quê? Porque às vezes no atendimento de urgência e emergência não temos o tempo hábil para ficar correndo de um lado para o outro, né? Na sala para funcionar, para preparar a medicação, né? Então esse carrinho de emergência ele precisa estar sempre acessível, né? Então aqui nesse slide eu coloquei a figura de como é um carrinho de emergência, né? É claro que esse aqui é um dos melhores, né? De alta tecnologia, enfim. Em alguns locais, algumas unidades possuem o de 4 gavetas, em outras possuem o de 5, né? Então, mas a disposição deles quase nunca muda, tá? Então, na parte superior, né, tem o suporte para soro. Não sei se vocês conseguem acompanhar com o mouse aqui, mas enfim. Então, na parte superior tem um suporte para soro e para o desfibrilador, né? Então, tem as 4 gavetas, né? Nesse aqui tem 5. Na lateral tem a tábua cardíaca, né? Para estar auxiliando na massagem cardíaca. Na outra lateral tem o suporte para o cilindro de oxigênio, né? Que também precisa estar sempre ali. E na última gaveta, geralmente, fica a critério da instituição, né? Para ver o que será colocado ali. Então, aqui no próximo slide também tem mais uma figura, né? Às vezes não tem a gaveta, tem só esse suporte inferior, né? Que aí dá para guardar soro, né? E os materiais necessários. Então, o carrinho de emergência deve constituir-se de um armário móvel, como já disse, né? E tem que ter as gavetas suficientes para guardar medicamentos, materiais e equipamentos a serem utilizados em situações de emergência e urgência. Ele deve estar posicionado em um local estratégico, de fácil acesso e mobilidade, e a quantidade de carrinho de emergência disponível por unidade, ela vai variar de acordo com o número e o nível de complexidade dos clientes assistidos e da estrutura física do local. Geralmente, nos hospitais, cada setor possui um carrinho, né? Então, é necessário, né, que tenha um carrinho próximo, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência, né? Por exemplo, uma parada. Então, tem que ter esses materiais disponíveis. Todos os profissionais de saúde devem estar aptos a manusear o carrinho de emergência de modo sistematizado e organizado. É por isso que tem toda uma organização, né, que a gente vai estar vendo sobre isso. O principal objetivo do carrinho de emergência é facilitar o acesso da equipe médica e de enfermagem a drogas, equipamentos e materiais de emergência mais rápido e dinâmico. Quando não estiver em uso, ele deverá permanecer lacrado, né, fechado, porque tem um lacre, né,
E a retirada do lacre deverá ocorrer mediante situações de atendimento às urgências e emergências clínicas, ou quando conferência ou auditoria. E sempre, quando tem o rompimento desse lacre, né, precisa ser justificado por que foi, né? Então, assim, como tem drogas vasoativas, né? Então, tem que ter um controle bem rigoroso quanto a isso, né? Porque a gente nunca pode confiar também, claro, entre a equipe não, né? Mas se algum paciente não vai pegar, né? Então, tem que tomar muito cuidado para ele estar sempre lacrado, tá? A função do enfermeiro quanto ao carrinho, né? Eu aqui coloquei da equipe de enfermagem, tá? Então, assim, tem a função do enfermeiro e a função do técnico de enfermagem, tá? Para vocês saberem, assim, né? Qual é o meu papel aonde tem um carrinho de emergência, né? Então, vamos lá. A função do enfermeiro é organizar o carrinho de emergência, os componentes e acessórios, elaborar a escala de serviço para a limpeza do mesmo e de seus componentes e acessórios, monitorar o cumprimento das atividades pelos técnicos auxiliares de enfermagem conforme escala de serviço, realizar a testagem funcional do laringoscópio e do desfibrilador, conferir os lacres do carro de emergência, né, a conferência diária dos medicamentos e dos materiais, porque aqui, quando o enfermeiro, né, a equipe pegar, na troca de plantão houver uma emergência, né, então o carrinho vai estar aberto, né, então a gente precisa conferir lá quantas medicações já foram usadas durante o dia, né, se à noite a gente vai dar continuidade nessa emergência, né, então como a enfermagem é uma continuidade, né, pode ser que a gente assuma o plantão e tenha que assumir a emergência também, né, que já está em andamento. Então, precisa ser feita a conferência, até porque a equipe do dia ou da noite, né, precisa deixar organizada o que eles já utilizaram, né? Então, precisa ser feita a conferência. Listar, quantificar e repor os medicamentos e materiais do carro de emergência que foram utilizados, controlar periodicamente os materiais contidos no carrinho, quanto à sua presença, quantidade e validade. A função do técnico e do auxiliar de enfermagem é realizar a limpeza do carro de emergência, do desfibrilador, né, que inclui o monitor, os cabos e os acessórios, conforme escala de serviço ou após o atendimento emergencial. Auxiliar o enfermeiro na organização do carrinho de emergência. Então, como é composto? Como é a organização do carrinho de emergência, né? Da estrutura, os componentes que deverá, o que ele deve conter. Então, na base superior, né, o desfibrilador, caixa com os laringoscópios, né, porque tem várias lâminas de laringo, então a gente precisa conferir se estão todas lá no início do plantão, né, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, então, em cada situação de intubação, né, precisa ser usada uma lâmina diferente, né, nem todo mundo é um padrão. Caixas com materiais de intubação e impressos de controle, né? Como eu já disse anteriormente, precisa ser justificados os motivos quando foram, né? Quando foi rompido o lacre, o número do lacre, por que foi rompido, né? E quem foi que rompeu o lacre, né? Na lateral tem a tábua de compressão, que é para auxiliar na massagem cardíaca, o suporte de soro e o cilindro de oxigênio. Então, aqui eu coloquei quanto à rotina de conferência e testagem do carro de emergência, né? Então, no carrinho de emergência, a conferência dos lacres, né, de controle diário de medicamentos e materiais, deve ser conferida a cada início de plantão, né? Aqui tem matutino, vespertino e noturno, né? É feita pelo enfermeiro. Então, se o plantão tiver 6 horas, ele vai ser conferido manhã, tarde e noite, né? Geralmente a noite são 12 horas. Se o plantão for 12 horas, vai ser conferido de manhã e à noite, né? A cada início de plantão. Controle periódico dos medicamentos, quantidade e validade. Mensalmente ou trimensalmente, a depender da pactuação das unidades, né? Esse é da responsabilidade da farmácia. E é por isso a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Que está manipulando o carrinho, né? Então, por isso que tem que mantê-lo também sempre organizado. O controle periódico dos materiais, quantidade e validade, mensalmente. Quem faz isso é o enfermeiro, né? Das outras gavetas, né? A medicação é responsabilidade do farmacêutico de estar verificando a validade, mas do restante do material é responsabilidade do enfermeiro.
Quanto ao desfibrilador, né? O teste funcional do desfibrilador deve ser feito uma vez por dia, né? O turno é definido pelo responsável técnico de enfermagem. Até é uma pena, né, que não podemos no momento nos reunir para ter aula, né? Porque eu ia estar vendo a possibilidade de um desfibrilador para a gente fazer o teste, né, para vocês terem contato e aprenderem ao menos isso. Mas enfim, vamos tentar repor essa parte de aula prática quando voltar tudo ao normal, né? Eu espero que não demore tanto. A revisão técnica deve ser feita uma vez por ano, né, em data pré-estabelecida pela assistência técnica. Mas, assim, acontece que estava lá conferindo a etiqueta de revisão técnica, vi que já passou um ano, né, da revisão e não tem nada agendado ainda. Então, você vai comunicar ao superior, né, para estar vendo o que aconteceu, né, para ir para a parte do administrativo e ver o que aconteceu para ser agendado a revisão, porque não tem como, na hora que precisar, não está funcionando, né, isso é um problema muito sério. Os laringoscópios. Então, o teste funcional do laringoscópio vai ser feito a cada início de plantão, tá? Então, o que é o teste funcional, né? É ver se a lanterna está funcionando, né? Porque caso não estiver funcionando, ela precisa ser trocada. Cilindro de oxigênio, a conferência, quantidade e calibragem. Início de cada plantão, né? Matutino, vespertino e noturno, é a responsabilidade do técnico de enfermagem, né? Então, assim, tem que conferir, tem que ver se o teu colega passou o cilindro de oxigênio com ele vazio, né? Você também vai pela norma da instituição, né? A gente nunca pode esquecer que a enfermagem é uma continuidade, mas a gente também não pode deixar o cilindro vazio porque o colega passou ele vazio, né? Tem que fazer a reposição. Então, quanto à primeira gaveta. Na primeira gaveta, deverá conter todos os medicamentos de modo organizado, preferencialmente em ordem alfabética e seus diluentes. Então, na primeira gaveta, geralmente tem algumas medicações que são padrão, né? E outras são adequadas conforme a necessidade das instituições, né? Então, depende muito de instituição para instituição. Na segunda gaveta do carrinho de parada, deverá conter material para punção venosa, binóculos e manipulação de medicação, entre outros. Então, materiais para circulação, né? Na terceira gaveta, materiais para suporte ventilatório, as vias aéreas. Luva estéreo, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. E é bom a gente sempre ter cuidado, né? A não ser que esteja em falta, né? Mas ter o cuidado para manter sempre disponíveis todos os tamanhos, né? Porque cada um é um número, né? Cada pessoa tem a mão de um tamanho. E não tem como a gente fazer um procedimento com uma luva maior ou menor, né? A cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, né? O tubo endotraqueal, cânula de traqueostomia, o cadarço, porque a gente precisa fixar esse tubo, né? De intubação. O fio guia para auxiliar na intubação, né? O catéter de aspiração, reanimador manual com máscara, que é o AMBU, e o umidificador máscara oxigênio. Ainda em alguns hospitais, na terceira gaveta, né, tem alguns hospitais que eles optam por possuir kits para facilitar o atendimento nas intercorrências, né. Então, aqui eu coloquei alguns kits já que em alguns hospitais tem montado. Então, kit de noradrenalina, de tridil, de dopamina, unipride, né, e do butamina. Nós vamos ver essas medicações, né, que são vasopressoras. Na quarta gaveta tem materiais para cateterismo vesical e gástrico, né? E também pode colocar alguns soros aqui, né? Também tem algumas instituições que colocam bicarbonato de sódio aqui também, né? Então, as medicações da primeira gaveta. Vamos começar pela adenosina. O grupo farmacológico dela é antiarrítmico, né? A indicação terapêutica para arritmia cardíaca, né? E vasodilatação coronariana. A apresentação, solução injetável de 3 mg por ml, né? Então, tem 6 mg cada ampola. A via de administração é intravenosa. Diluição. A dose inicial é uma ampola em bolos, rapidamente, né? De 1 a 2 segundos. Então, tu vai aspirar e já vai
injetar, administrar a medicação, né? E aí, se persistir taquicardia, né, continuar a aceleração do coração, dos batimentos, né, vai ser feito mais 2 ampolas em intervalo de 1 a 2 minutos. Aqui o médico vai estar sempre presente, tá? Então, esse paciente tem que ser monitorado, né? Tem que ter o controle de pressão arterial e frequência cardíaca, né? E também no monitor cardíaco tem que estar lá com os eletrodos fixados no paciente, né? Para estar monitorando o traçado cardíaco dele, tá? Caso se não tiver disponível no monitor, aí sim tem que realizar o eletrocardiograma, né? Os efeitos colaterais esperados. Os mais comuns são hiperemia da face, que é a vermelhidão no rosto, né, que fica todo vermelho, assim, o rubor. Falta de ar, pressão torácica, náuseas, né, e cefaleia. Sensação de síncope, né, de desmaio. O tratamento de qualquer efeito colateral prolongado inclui a administração de oxigênio e possivelmente de outras drogas antiarrítmicas, né? Então, mais uma vez aqui, a importância de ter no carrinho, né, de estar sempre com o cilindro em dia, né, com o oxigênio em dia, porque às vezes esse paciente não está próximo de uma saída de O2, né, de um ponto de O2, de oxigênio. Então, assim, quanto ao monitor, tem várias medicações que a gente vai ver ainda que precisam, dos pacientes precisam ser monitorados. O que acontece quando não tem mais monitor disponível no teu setor, né? Você tem que pedir emprestado, né? Então, eu trabalhei no hospital regional em Arapongas e lá na emergência, né? Então, lá a gente tinha 5 monitores. Mas acontecia de, às vezes, chegar a emergência, você ocupa o monitor, né? E aí vem o cardiologista e ele quer reverter um ataque cardíaco com adenosina. E aí, o que que você faz? Você tira o monitor de um paciente? Não, você não vai tirar um monitor de um paciente que já está lá monitorado, né? Você vai ligar para outro setor e pedir se eles têm algum disponível para estar emprestando, né? Amiodarona, né? Aqui eu coloquei o nome comercial porque geralmente os médicos costumam pedir algumas medicações mais conhecidas pelo nome comercial, né? Que é o caso do Ancoron, né? Da amiodarona. Então, ela também é do grupo dos antiarrítmicos, ela é um vasodilatador coronariano também, é indicada para arritmia cardíaca com risco de vida, para angina, né, que é a dor forte no peito, de origem cardíaca e insuficiência coronariana. A apresentação é solução injetável de 50 miligramas por ml, né? A ampola contém 3 ml, então são 150 miligramas por ampola. A via de administração é intravenosa. Também tem outras apresentações, né? Porque quando o paciente é cardíaco, né, que necessita de continuar tomando a amiodarona, ele vai fazer o uso de comprimidos, né? Então, tem comprimidos de 100 e de 200 miligramas. E também, além disso, tem suspensão, né? Que são 200 miligramas por ml. A diluição, ela deve ser diluída de 3 a 4 ampolas em 150 a 250 ml de soro glicosado, a 5%. Então, é importante a gente saber o que é aqui, né? Saber em qual tipo de soro as medicações devem ser diluídas, né? Porque tem algumas que elas precipitam, né? Com o soro errado. Então, ela deve correr em bomba de infusão contínua, né? Ou equipo microgotas. Nas unidades que não tiver, preferencialmente, ela deve correr em bomba de infusão, tá? Até porque ela é uma medicação bem dolorida, né? Então, ela não é aconselhada a administrar em bolos, porque ela faz hipotensão, né? Baixa a pressão arterial. E no momento, assim, que não tiver, na unidade, não tiver bomba de infusão, deve ser solicitado, então, o equipo microgotas, né? A atropina. O grupo farmacológico dela é um antagonista dos receptores muscarínicos, reduz o tônus vagal e acelera a condução atrioventricular. Indicação terapêutica. Úlcera péptica, né, estomacal, dores em geral e espasmódicas, distúrbios cardíacos. Aqui eu coloquei a apresentação também, solução injetável, né, para vocês verem. Vias de administração intramuscular e intravenosa e subcutânea. Ela não deve ser diluída, né?
Então, ela é administração rápida, geralmente ela é feita entre a parada, quando tem bradicardia, né? Então, o paciente está lá, voltou pós-parada. O paciente voltou a ter batimento cardíaco, mas está em 30, 40, né? Então, o médico vai pedir assim, faça atropina, né? Então, aí você vai lá e faz a atropina. E aí, 3 minutos depois ou 5 minutos depois, ele pede para fazer outra atropina. Então, isso é correto, tá? Você tem que conhecer um pouco da medicação para saberem o que vocês estão fazendo, né? Também deve ser monitorado aqui a frequência cardíaca, tá? Porque, como eu falei, ela é utilizada geralmente para aumento da frequência cardíaca. Ah, pessoal, eu quero só vou voltar aqui um pouquinho, porque eu acabei deixando para trás uma coisa. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que vocês precisam conhecer, né? As medicações, conhecer o mínimo das medicações, né? Então, esse material também vai estar disponível para vocês, tá? Então, as responsabilidades legais que está lá no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Então, das responsabilidades. No capítulo 3, artigo 16, assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. O artigo 17 diz o seguinte: avaliar atenciosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e a clientela. Dos deveres, no capítulo 4, artigo 24. Prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. E aqui, quanto das proibições, né? O que a gente fica proibido de fazer, né? Então, no capítulo 5, artigo 47, está escrito lá: administrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que o compõem e da existência de risco para o cliente. No artigo 47, prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos na legislação vigente e em caso de emergência. No artigo 50, executar prescrição terapêutica quando contrária à segurança do cliente. Então, é importante a gente estar conhecendo também um pouco do código de ética, né? O que fala nele, né? Provavelmente vocês vão ver isso em alguma matéria, se já não viram, né? Então, voltamos lá para as medicações, tá? Então, o diazepam. O diazepam é uma medicação bastante utilizada na emergência, né? Chega aquele paciente drogadito, né? Bastante alterado, aquela pessoa, aquela esposa, né? Que brigou com o marido, brigou com a família, com os filhos, né? Então, eles chegam lá em crise de nervosismo, né? De ansiedade. Então, vai ser feito o diazepam. Então, qual é a indicação dele? Insônia, ansiedade, sedação basal, espasticidade muscular, crise convulsiva na infância. Porém, o diazepam só é feito em crise convulsiva durante a crise, né? Após a cessação da crise, não é mais feito, a manutenção não é feita com diazepam, né? Solução injetável, a apresentação tem solução injetável de 5 miligramas, 10 miligramas por ampola, né, são 2 ml, e comprimido de 5 ou 10 miligramas, que não são tão utilizados nas emergências, né, nas urgências até sim. Via de administração, via oral, intramuscular e intravenosa. Não é recomendado diluir, né, então, por que não é recomendado diluir? Vocês vão perceber que ela vai mudar a coloração, tá? Então, mas mesmo assim ela não interfere na medicação, tá? Na composição dela. Ela é compatível na diluição, né? Com soro glicosado, soro físio e ringer lactato. Na emergência, gente, nunca é feito, a não ser que seja paciente psiquiátrico, né? Paciente psiquiátrico é bastante utilizado ela intramuscular, mas fora isso, raramente faz intramuscular, né? É sempre EV. Ela pode ser administrada em bolos, né? Ou EV contínua, né? Colocada no soro. E não misturar com nenhuma droga na mesma seringa. Então, assim, sempre quando for feita endovenosa, né, intravenosa, a gente precisa ter um material de suporte ventilatório próximo. O que seria esse material de suporte ventilatório? A máscara e o ambu, né? A dobutamina. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Eu tenho umas ampolas aqui para mostrar para vocês, mas enfim, não, ainda não. Dobutamina eu não tenho. Da época que eu trabalhava no hospital, então medicação vencida, né, a gente sempre acaba querendo pegar. E aí você comunica o pessoal do hospital, né, da farmácia e tudo mais, não tem problema, né? Mas vocês têm que comunicar isso e ela tem que estar vencida. Então, a dobutamina, ela é do grupo simpatomimético da catecolaminas, né? A indicação terapêutica é insuficiência cardíaca congestiva e choque. É uma medicação injetável também, né? 250 miligramas em 20 ml. As ampolas são de 20 ml, né? E a via de administração é apenas intravenosa. Ela deve ser diluída. Aqui tem uma coisa bem importante, né, para a gente se atentar, né, na questão da diluição da ampola, né, porque o frasco de soro fisiológico ou de glico, né, de soro glicosado, ele vem com 250 ml, então aqui a gente tem que diluir em 230, né, para fechar o cálculo lá no final da medicação, né. Então a gente precisa tirar 20 ml de soro para estar diluindo os 20 ml da ampola da medicação. Então, ela deve correr em bomba de infusão contínua ou equipo microgotas, né? A dose recomendada é de 2,5 a 20 microgramas por quilo por minuto. Aqui eu coloquei só para conhecimento, tá, gente? Porque quem precisa saber isso é o médico. Opa, virei aqui, apertei e foi para o próximo slide. Então, o máximo, depois que você prepara esse sorinho, ele deve correr em 48 horas, né? Na bomba de infusão ou no equipo microgotas. Depois ele perde as propriedades. Então, ela também é uma medicação que o paciente precisa estar com um monitor ao lado, né? Precisa monitorar esse paciente, frequência cardíaca, pressão arterial e o ritmo cardíaco. Também deve ser observada a taxa de infusão, né? Pra gente. Se o paciente vai lá e mexe na bomba de infusão. É claro que é uma coisa assim que ele não vai ter conhecimento para estar mexendo, né? Mas pode acontecer assim, aquele paciente curioso que quer saber como que funciona, né? Vou apertar aqui para ver se acontece alguma coisa, aperta e ele vai lá, aumenta a infusão da medicação, né? Então a gente também precisa estar sempre atento a isso, né? Quando for fazer o controle dos sinais vitais, né? De colocar lá na parte de drogas que estão sendo infundidas, né? Os ml por minuto por hora, tá? Observar alterações na solução, bem como a cor, né? Se ela tem uma coloração diferente, ou se ela está formando cristais, né? Se ela cristalizou. Então a gente tem que estar sempre atento, não só nessa medicação, mas em todas que a gente for preparar, né? Para não cometer erros. Não infundir na mesma via com bicarbonato de sódio, e ela deve ser administrada em catéter venoso central. Mas a paciente estava parada naquela correria da emergência, o médico pediu para estar colocando em via periférica, né? Então, assim, pode ser colocado em via periférica, né? Mas momentaneamente, né? Então, naquele momento, assim, da emergência, né? Vai lá, funciona um acesso de grosso calibre, né? 16, 18, 14, né? Dependendo da condição do paciente. Só que a gente precisa se atentar para aqui, para se aparecer o sinal de flebite, né, ou de necrose. Então, e após isso, né, após o encerramento da emergência, né, que resolver, o médico precisa passar o catéter venoso central, né, e caso ele não lembre, a gente precisa estar comunicando ele também, né, porque depois quem paga o preço disso tudo é o paciente. A dopamina. A dopamina, ela é do grupo farmacológico dos hipertensores arteriais e os carditônicos não digitálicos. Então, ela é indicada para choque e hipotensão arterial severa, né? Que quando o paciente, você vai lá e infunde um monte de líquido, né? De soro e não tem jeito de melhorar aquela pressão, né? Então, entra com dopamina. Ela é indicada também em situações que os parâmetros hemodinâmicos, né, pressão arterial, batimentos, eles estejam bons, né, mas o paciente não consegue fazer xixi, então também é indicada a dopamina. A apresentação é em solução injetável, né, 5 miligramas por ml, em ampolas de 10 ml, então são 50 miligramas a cada ampola, né. A via de administração é intravenosa, somente intravenosa,
porque ela é inativada no meio gástrico, né? E ela apresenta um início muito rápido, início e cessação, né? Quando para de fazer efeito a medicação no organismo, né? A meia-vida dela é 2 minutos. Então, essa medicação aqui, a partir do momento que você tirou ela, ela já para de fazer efeito, né? Viu que a pressão tá boa, conseguiu manter por um bom tempo. Então, já vai ser retirada. A diluição. A diluição é 5 ampolas de 10 ml, né, em 200 ml de soro fisiológico ou glicosato. Mais uma vez aqui, então, a gente precisa lembrar das diluições, né? Porque, como eu disse anteriormente, o frasco do soro fisiológico ou do glicosado ou é 100 ml ou é 250, né? Não tem frascos de 200 ml. Ela também deve correr em bomba de infusão contínua ou equipo microgotas. O paciente também deve estar monitorado, né? Não deve ser infundido na mesma via que bicarbonato de sódio. Também deve ser administrado preferencialmente, né? Em catéter venoso central e se acontecer, né, de for em veia periférica, tem que atentar para sinais de flebite e necrose tissular. A epinefrina, popular adrenalina, né? Essa é bastante utilizada, eu acho que quase todo mundo, todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, a indicação terapêutica dela: broncoespasmo, alergia, choque, anafilaxia e PCR, né? A apresentação: solução injetável de 1 mg por ml. A ampola tem 1 ml só. A via de administração: então, ela pode ser feita subcutânea, intravenosa, intramuscular, intranasal e intracardíaca, né? Durante a cirurgia cardíaca, ela pode ser feita também. Ela não deve ser diluída, tá? Então, a administração dela é rápida, você precisa aspirar e já fazer ela, né? Então, ela vai ser repetida de 3 a 5 minutos, a cada 3 a 5 minutos na parada cardíaca. Ela não deve ser utilizada, né, se tiver alteração da cor ou presença de sedimentos, né, que ela cristaliza. Ela deteriora rapidamente em contato com luz e o ar, então por isso ela precisa também ser mantida dentro do carrinho de emergência longe da luz, né? Ela inibe a ação da insulina. A via endovenosa é limitada ao estado de choque, porque aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, quando é indicada para alergia ou anafilaxia, né? Ela pode ser feita inalatória ou então subcutânea, né? E no broncoespasmo é nebulizada daí, né? Então, ela é utilizada conjuntamente com solução salina, né? Para diluição dela. O etomidato. Até coloquei uma fotinho aqui para vocês terem um pouco de noção do que acontece, né? Deixa eu dar uma controlada aqui no tempo, porque nós temos só 40 minutos cada aula. Então, o grupo farmacológico é um anestésico geral, né? A indicação terapêutica é para anestesia geral e indução anestésica. Ela é uma medicação injetável, 2 mg por ml e a ampola 10 ml. A via de administração dela também é intravenosa. A diluição. Ela deve ser feita em bolos, uma ampola, né, lentamente. Não pode passar das 3 ampolas por paciente, tá? Então, isso também a gente precisa ter controle, porque às vezes, assim, o médico vai pedir etomidato para sedar o paciente, para entubar o paciente. Então, ou fazer algum procedimento nele, né? Então, já foi lá 3 ampolas. Então, a gente já sabe que, né, às vezes ele não controlou, você precisa estar lembrando ele que já as 3 ampolas já foram, né? Então, aí é por conta e risco dele também, né, da prescrição dele. As observações. Ela deve ser administrada por via intravenosa lentamente, né? Os 10 ml deve ser feito em 1 minuto. E é indicada também para as intervenções de curta duração. A fenitoína sódica. Ela é um anticonvulsivante, antiepilético, né? E é indicado para epilepsia e convulsão. A apresentação dela é de solução injetável de 50 mg por ml e a ampola tem 5 ml, né? Então, são 250 mg por ampola. Via de administração é intramuscular e EV.
né? Então, a diluição na crise convulsiva durante as cirurgias deve ser administrada de 100 a 200 miligramas, né, a cada 4 horas. A dose de ataque, né, porque o que é a dose de ataque em epilepsia, né? O paciente convulsionou, né? Cessou a convulsão dele na emergência. Então, o neuro vai lá e pede para colocar a medicação. Então, né, é de 10 a 15 miligramas por quilo e não pode exceder 50 miligramas. Mas isso também, a conta quem faz é o médico, né, gente? É só para a gente ter conhecimento aqui, né? O mínimo de conhecimento. Então, a gente precisa se atentar à pressão arterial, né, porque ela causa hipotensão. Não pode ser administrada com nutrição enteral, né, na sonda, né, porque ela diminui a biodisponibilidade da medicação. E também tem que atentar aqui pela questão da dose letal, né, porque aqui tem uma dose letal que não é tão alta, né, de 2 a 5 gramas. Eu vou encerrar esse vídeo e voltamos no próximo, tá? Porque só temos mais 3 minutos.